Simon Sinek, escritor mundialmente conhecido, autor dos grandes best-sellers, Por quê? Ele falou uma coisa que a princípio parece ser uma coisa muito redundante, até muito evidente, mas quando você analisa com um pouco mais de detalhe, você vê que tem muita procedência. Ele disse o seguinte: 100% de todos os nossos clientes são pessoas, 100% de todos os nossos funcionários são pessoas, 100% dos investidores são pessoas. Então, se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. Nós estamos aqui buscando fazer um trabalho titulado como Agroevolução, a evolução do agro, né? E exatamente buscando valorizar as pessoas do agro. Na verdade, nós estamos buscando trabalhar uma conexão que é o agro, a gestão e as pessoas. O agro porque, até em função de toda a nossa formação profissional, e nós acreditamos que hoje as grandes oportunidades de um grande número de municípios está no agro. É o modelo mais eficiente hoje que as organizações têm de realmente se desenvolverem. Então a gestão é um fator de competitividade e as pessoas, porque, conforme nós vimos, são elas que importam. Então, quando você faz a conexão agro, gestão e pessoas, nós precisamos de ter a preocupação com o conjunto, fortalecer esse conjunto, fortalecer essa conexão, mas fortalecer também, isoladamente, cada um desses componentes. Nós temos uma observação que eu acho que ela é interessante, que é o seguinte: quando nós estamos trabalhando pessoas, principalmente pessoas do agro, essas pessoas têm como característica, via de regra, a própria proximidade que elas têm com a natureza, com a vida às vezes um pouco mais simples. Ela tem algumas características positivas que ajudam a fazer com que o meio onde elas convivem, onde elas vivem, possa realmente ser um meio onde possa aflorar a colaboração, o associativismo, o companheirismo, etc. E se elas ainda forem estimuladas, nós temos uma condição muito grande de potencializar isso, né? Assim como a gente tem aquela figura, né? Você tem um lago em repouso, você joga uma pedra e aquele lago forma várias ondas que vão irradiando. É meio que assim, você tem as pessoas que estão lá no seu habitat. Se você chega com um estímulo para que elas possam realmente irradiar todo esse lado positivo, liberar essa energia, ela pode realmente dar uma resposta muito interessante. E como é que nós poderíamos fazer isso para trabalhar as pessoas do agro, para que a gente possa ter um ambiente hoje de mais cooperação, um ambiente de mais, onde a gente pudesse implantar com mais facilidade o associativismo, o cooperativismo, as parcerias, etc. Algumas maneiras de fazer, tem órgãos específicos que podem estar trabalhando nisso, como extensão, pesquisa, ensino, pessoal de formação profissional, mas nós não queremos estar aqui, como se diz, arrumando promessa para que outros cumpram, né? Pegando emprestado o joelho de outros para cumprir as nossas promessas. Então, não é isso. Do nosso ponto de vista, nós, pessoalmente, nós acreditamos que é possível fazer, queremos fazer, e estamos lançando uma proposta de trabalhar aqui um bom período com uma proposta que nós estamos chamando de série Pessoas do Agro. E para isso, nós estamos procurando nos valer de alguns autores importantes, autores conhecidos, escritores de best-seller e vários títulos muito significativos. Por exemplo, vou dar como exemplo alguns para que se tenha noção disso, né? Então, por exemplo, você tem esse livro aqui, da Felicidade Autêntica. Eu acho que felicidade é um ponto muito importante a ser trabalhado. Recentemente, um grande escritor disse, nós vamos utilizá-lo também, um escritor, professor de Harvard, ele disse o seguinte: antigamente achava-se que era a felicidade, o sucesso levava a ser feliz, né? Quer dizer, primeiro você tinha que ter sucesso para ser feliz. Hoje se comprovou que é o contrário, é a felicidade que leva ao sucesso. Então ele faz uma analogia muito interessante, inclusive que quando antigamente achava-se que a Terra girava, o Sol girava em torno da Terra, depois descobriu-se que, na verdade, é a Terra que gira em torno do céu. E assim ele faz analogia também para a questão da felicidade e do sucesso. Um outro material muito interessante, né, esse livro Foco, é uma outra característica importante que as pessoas do agro têm que ter, escrita pelo Daniel Goleman, que é um dos grandes best-sellers dele, que é a inteligência emocional.
Você tem esse outro material aqui, que é o Mindset, que na verdade trabalha os modelos mentais, ou seja, trabalha a questão da atitude das pessoas, propósito, que nada melhor do que você trabalhar em coisas que para você tem significância, é significativo. E produzir alimentos é uma das coisas mais significativas que existe para o homem fazer. Você tem esse livro aqui que é a Garra, que também no meio rural é importante trabalhar a garra, que ela na verdade ela é aí um misto de paixão e perseverança. Você tem as crenças do nosso meio rural, que é cheio de crenças e tabus, então trabalhar isso, trabalhar essas crenças corretamente. Trabalhar a confiança, onde o meio onde é que não se tem confiança é o meio que não se consegue desenvolver trabalho de parcerias, né? Desenvolver trabalho de associativismo, cooperativismo. Então a confiança é fundamental. A resiliência, ainda mais no nosso meio rural, cheio de riscos, né? De problemas climáticos. Então a pessoa às vezes perde uma safra, frustra uma produção, então é preciso ele aprender a ter uma maior resiliência. Então são várias características positivas que nós queremos trabalhar, né? Inclusive também corrobora um pouco para isso o nosso próprio livro, Construindo a Gestão das Agroorganizações. Ele tem 2 capítulos que vão ser muito úteis, principalmente a aprendizagem, que é o capítulo 3, e a liderança no capítulo 4, que faz com que esse trabalho com pessoas possa se dar de uma maneira bastante efetiva. E para fazer isso, o modelo que nós estamos buscando, nós também nos inspiramos mais uma vez aí no Daniel Kahneman e o Peter Senge, 2 extraordinários escritores que escreveram 2 grandes best-sellers, Inteligência Emocional, conforme eu falei, e A Quinta Disciplina, o Peter Senge escreveu, e ele diz aqui no Foco Triplo que para se trabalhar com as pessoas é preciso trabalhar essas 3 dimensões. Primeiro, é preciso buscar trabalhar com a própria pessoa, buscar que ela tenha o seu próprio autoconhecimento, né? Então, nós temos que focar em nós mesmos para ser a primeira etapa. Depois, a segunda, você vai procurar ter empatia, sintonizar com a outra pessoa. E o terceiro foco, você procura trabalhar o foco externo, trabalhar o todo, trabalhar a sociedade, trabalhar o seu entorno, procurando ter uma visão holística para isso. Então, eu acho que tem aí uma base conceitual muito robusta que a gente pode tentar desenvolver esse trabalho. E para fazer o desenvolvimento disso, a gente imaginou, e vamos fazer uma síntese disso aqui ainda nesse vídeo, né, que nós podemos fazer. Na primeira fase, que ele disse para olhar, porque a gente tem que olhar para a gente mesmo, né, para buscar o autoconhecimento. Então nós estamos pegando essa primeira fase e dizendo o seguinte: a primeira fase é a hora de plantar a ideia, é o primeiro momento de plantar. A segunda fase, que é a da empatia, que é olhar os seus pares, né, é a segunda fase, que é cultivar a ideia. E a terceira fase, que é a hora de olhar o todo, então é a hora de colher a ideia. Então nós vamos dar uma passada nisso, vamos conversar e esperamos que vocês possam nos acompanhar. Roda a vinheta. Olá, muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso canal Agrogestão em Pessoas. Eu sou Edson Fontes, engenheiro agrônomo, aposentado atualmente, e que tenho procurado produzir algum conteúdo ligado ao setor agropecuário, né? Tenho trabalhado muito nessa linha da agroevolução ou evolução do agro, buscando fazer uma conexão entre o agro, a gestão e as pessoas. Nós estamos aqui, conforme eu expliquei, buscando criar uma série para que, ao postar, principalmente no Facebook, no Instagram e os vídeos aqui no YouTube, a gente possa estar levando um conteúdo capaz de facilitar a vida de muita gente aí na lida de uma coisa que é uma das mais complexas de fazer, que é trabalhar as pessoas do agro. Aqui a gente está trabalhando a área, sabendo que é preciso de fazer isso com cuidado, com discernimento, buscando conceitos, buscando um subsídio com autores consagrados, como estamos fazendo, para que as coisas realmente se tornem coisa séria. E o que nós precisamos de contar com vocês? Então gostaríamos de pedir para que fizesse a inscrição no nosso canal. Não tem custo nenhum, é simplesmente se inscrever no canal e pronto, apenas um clique e está inscrito.
Uma outra questão, se puder deixar algum comentário, né, ou compartilhar, todas essas questões nos ajudam a poder nos motivar também e continuar essa nossa, que eu digo até uma missão mesmo, né, de estar trazendo aí informações, fazendo isso de uma maneira independente aí. Então, nós agradecemos muito, contamos com vocês e não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar, fazer algum comentário. Isso aí, conto com vocês, tá? Nosso muito obrigado e vamos em frente. Então nós vamos estar disponibilizando aí para você todo o material via e-books, via vídeos, via posts. Nós estamos revigorando o nosso blog e inclusive por postagens aí um pouco mais curtas no Facebook e no Instagram. Nós vamos estar cobrindo esse tema, agroevolução ou evolução do agro. Vamos estar fazendo como se fosse uma minissérie para as pessoas do agro. Então vamos dar uma passada rápida, de uma forma resumida. Nós já falamos que esse trabalho vai ter 3 fases. A primeira é plante essa ideia, a segunda cultive essa ideia, a terceira colhe essa ideia. Então a primeira fase, plante essa ideia, ela tem a intenção de trabalhar o autoconhecimento. Ela busca focar em nós mesmos. Para isso nós vamos trabalhar com alguns facilitadores, conforme eu mostrei aqui, um conjunto de livros. Então nós vamos estar trabalhando aí a felicidade, o hábito, o foco, a negociação, o otimismo, o propósito, garra. E dentro desse trabalho a gente pretende ter aí, bolar um questionário para que a pessoa possa fazer um diagnóstico para se situar e fazer um prognóstico para ver em que cada um desses facilitadores ele pode estar crescendo e ajudando ele na sua vida pessoal. Ou seja, nós vamos estar buscando fazer todo um trabalho para a humanização e a inspiração das pessoas de uma maneira... A segunda fase, nós vamos estar trabalhando o outro. Nós vamos estar com o olhar sintonizado na outra pessoa, ou seja, buscar ter empatia. Para isso vamos trabalhar 2 pilares muito robustos, que é a aprendizagem e a liderança. A aprendizagem orientada por disciplinas, são 5 disciplinas, e a liderança orientada por princípios, também são 5 princípios. Então a segunda fase, ela pretende fazer com que haja uma harmonização maior entre o eu e a pessoa, né, olhando o ponto de vista do outro, buscando ter essa empatia. A terceira fase eu colho essa ideia, né? Então é hora da gente trabalhar do ponto de vista individual, mas olhando o coletivo, olhando a comunidade. Então para isso nós vamos trabalhar as categorias. Vamos trabalhar, por exemplo, a mulher do agro, o líder do agro, o jovem do agro, o trabalhador do agro, o produtor do agro, o técnico do agro. O fato é que a gente quer ter um trabalho que ele é ao mesmo tempo individual, onde as pessoas possam buscar o seu espaço, onde elas possam ter a sua noção de pertencimento a uma determinada categoria, mas que elas possam também buscar melhorar essa inter-relação. A gente, inclusive, vê com muito bons olhos, e só temos que elogiar pessoas e organizações que vêm trabalhando, principalmente as mulheres do agro e os jovens do agro. A gente tem visto isso acontecendo de forma recorrente. Mas a gente gostaria de dar essa complementação com medo exatamente de você, ao trabalhar o segmento, ao trabalhar a categoria, você não correr o risco de criar castas, criar elitização. Então, quando você trabalha dentro do grupo e depois aplica-se de forma coletiva, você acaba fazendo alguma coisa mais democrática. Essa é a terceira fase que nós vamos estar passando para vocês. Nós vamos estar, então, no canal e no YouTube, né, no canal no YouTube. Gostaríamos de mais uma vez pedir para vocês, o canal é o Agro Gestão em Pessoas. Faça a sua inscrição, né? Se você achar que o trabalho é merecedor, dê o seu like. Nós deixamos aqui o nosso muito obrigado e fique com Deus.